Volume 1, Capítulo 4. Mao soube do falecimento do príncipe pela primeira vez quando as faixas pretas de luto foram distribuídas no jantar. As mulheres os usariam por 7 dias para demonstrar a sua tristeza. Mas o que causou mais carrancas do que nada foi o anúncio de que suas porções de carne já miserável seriam totalmente eliminadas durante o período. As criadas comeram 2 refeições diárias, principalmente milho e sopa com vegetais adicionais. Era o suficiente para o apetite de Mao, mas muitas das mulheres acharam as refeições algo menos do que preencher. Havia muitos tipos de mulheres entre as classes mais baixas de serva. Algumas vieram de famílias de agricultores, outras eram garotas da cidade. E embora incomum, algumas eram filhas de funcionários. Filhos da burocracia poderiam esperar um pouco mais de respeito, mas mesmo assim a tarefa da mulher dependia de todas as suas realizações. Uma garota que não sabia ler ou escrever certamente não poderia esperar se tornar uma consorte delas próprias câmeras. Ser consorte era um trabalho. Você até recebe um salário. Acho que talvez isso não importasse no final. Mao sabia o que matar o jovem príncipe. Foi consorte Lihua e as mulheres servindo o uso literal de pó branco para cobrir o rosto. Aquela pólvora era tão cara que o cidadão comum não poderia usá-lo um dia em sua vida. Algumas das senhoras mais estabelecidas do bordel tinham, no entanto. Alguns deles ganharam mais dinheiro numa única noite do que um agricultor ganhara sua vida inteira. E eles poderiam pagar seus próprios inventos. Outros os receberam como um presente caro. As mulheres se cobriam com ele até o rosto, até o pescoço. E isso corroía seus corpos. Alguns deles morreram por causa disso. O pai de Mao avisou para que parassem de usá-lo, mas eles os ignoraram. Mao, atendendo ao lado do pai, testemunhou várias cortesãs definharem e morrerem em seus próprios olhos. Eles pesaram sua vida contra a sua beleza, e no final perdeu os 2. Foi por isso que Mao quebrou alguns galhos convenientes, rabiscou uma breve mensagem para cada uma das consortes e os deixou para eles. Isso não esperava que eles atendessem ao aviso de uma criada que não conseguiam suas mãos de um papel em pincel. Depois do período de luto acabou, as faixas pretas desapareceram. Ela começou a ouvir rumores sobre o consorte Gokuyo. As pessoas disseram que depois da perda do príncipe, o imperador de coração partido começou a se consolar com Gokuyo e sua filha sobrevivente. Mas para a consorte Lihua, que havia perdido o filho, assim como ele fez, ele não foi. Inconveniente para ele, Mao esvaziou sua tigela de sopa, hoje fornecido com a menor lasca de peixe. Depois limpou os utensílios e foi para o trabalho. Uma convocação, senhor? Mao carregava um cesto de roupa suja, enquanto ela foi parada por um eunuco, que lhe disse para se apresentar ao escritório da matrona do Serviço das Mulheres. O escritório de Serviço das Mulheres era uma das 3 principais divisões do serviço do Palácio Traseiro e abrangia a responsabilidade pelas mais baixas classificação das servas. As outras divisões eram o escritório de interior, que tratava das consortes, e o serviço doméstico do departamento, ao qual os eunucos estavam vinculados. O que ela poderia querer comigo? Mao se perguntou. O eunuco estava conversando com outras garçonetes próximas também. O que quer que estivesse acontecendo envolveu mais do que apenas Mao. Eles devem precisar de mais mãos para alguma tarefa ou outra, ela raciocinou. Ela colocou a cesta fora do seu devido lugar e então seguiu o eunuco. O prédio da matrona das mulheres servidoras ficava situado logo ao lado do portão principal, um dos 4 portões que separavam o palácio traseiro do mundo lá fora. Quando o imperador visitava suas damas, esta era a entrada por onde ele passou. Apesar de estar ali por convocação oficial, Mao não se sentiu confortável no local. Embora tenha sido um pouco sem brilho em comparação com a sede do gabinete interior, situado ao lado ainda visivelmente mais ornamentado do que as residências dos consortes de nível médio. A grade foi trabalhada com entalhes elaborados e dragões de cores vivas. Instalada a entrar, Mao ficou um pouco menos impressionada do que antes. Esperava que fosse a única mobília na sala era uma única escrivaninha grande. 10 ou então outras criadas além dela estavam presentes e pareciam animadas por ansiedade, antecipação e um estranho típico de excitação. Tudo bem, obrigada. O resto de vocês podem ir para casa, disse o eunuco. Mao não se sentiu natural ser escolhida dessa forma. Ela foi sozinha para a próxima sala, enquanto as mulheres restantes saíam com olhares desconfiados em direção a ela. Mesmo para uma câmara de um funcionário nomeado, era um espaço amplo. Mao olhou em volta, intrigada.
e percebeu que todos os servidores, as mulheres da sala, olhavam em uma direção específica. Sentado discretamente no canto estava uma mulher acompanhada por um eunuco. E não muito longe, ao longe estava outra mulher, um pouco mais velha. Mau lembrou-se da mulher de meia idade, para ser a matrona das mulheres serventes. Mas a senhora de aparência arrogante que ela não reconheceu. Agora ela registrou que os ombros da pessoa eram realmente largos para uma mulher. E seu vestido era tão simples. Seus cabelos estavam quase todos presos para trás por uma espécie de lenço, o resto caindo em cascata atrás dele. Ele era um homem? Ele estava examinando as criadas com um sorriso tão suave e gentil quanto a de uma ninfa celestial. Até a matrona estava corando como uma menina. De repente, Mau entendeu o rubor nas bochechas de todos. Isso tinha que ser imensamente belo eunuco de quem ela tanto ouviu falar. Ele tinha cabelo tão fino quanto seda, presença quase líquida, olhos amendoados e sobrancelhas que evocavam ramos de salgueiro. Uma ninfa celestial em um pergaminho ilustrado não poderia competir com ele por beleza. Que desperdício, pensou Mau, sem corar nem remotamente. Os homens do Palácio dos Fundos estavam todos eunucos, privados de sua capacidade de reprodução. Eles agora não tinham o equipamento necessário para ter filhos. Precisamente como Lindo, a dependência deste homem teria sido continuariamente a ser uma questão para a imaginação. Assim como Mau estava pensando, com tão pouca impertinência, que uma beleza tão quase desumana poderia atrair até mesmo a atenção da sua majestade. O eunuco levantou-se em um movimento fluido. Ele foi até uma mesa, pegou um pincel e começou a escrever com um movimento elegante sua mão e braço. Depois, com um sorriso doce, com ambrosia, expôs seu trabalho às mulheres. Mau congelou. Estava escrito: "Você aí, com sardas. Você fica aqui." Essa, pelo menos, era a essência da questão. O homem bonito deve ter notado a reação de Mau, porque ele dirigiu seu maior sorriso para ela. Ele enrolou o papel novamente e bateu palmas 2 vezes. "Terminamos aqui por hoje. Vocês todos podem voltar para os seus quartos." As mulheres, com muitos olhares desapontados por cima dos ombros, saiu da sala. Eles nunca saberiam o que estava escrito no papel da ninfa. Mau observou-os partir e, depois de um momento, correu-lhes que eram todas mulheres pequenas com sardas proeminentes. Mas eles não prestaram atenção na placa, o que deveria significar que eles não sabiam ler. A mensagem não era apenas para Mau. Ela fez menção de sair do quarto com os outros, apenas para sentir uma mão colocada firmemente em seu ombro. Com muito medo e temor, ela se virou para encarar e confrontar o sorriso quase ofuscante do homem ninfa. Ora, não devo fazer isso, disse ele. Eu quero que você fique mais um pouco." Aquele sorriso, tão ousado, tão brilhante, não aceitaria um não como resposta.